Tá, vamos lá. Antes, quando a gente pegava um jogo pra jogar, tudo parecia mais simples. Quando você jogava Mario, por exemplo, o objetivo era só chegar no final da fase. Com o tempo, os jogos começaram a ficar mais complexos. Em Resident Evil 1, por exemplo, sobreviver já não era tão simples. Você precisava gerenciar recursos, explorar aquela grande mansão, entender a história, jogar com o Chris ou com a Jill. Era mais complexo, mas ainda existia uma clareza sobre o que você precisava fazer. E aí chegou a era do PS2. Olhando hoje, tudo parece simples, mas na época era único, impressionante. GTA San Andreas tinha um mapa gigantesco, cheio de segredos, referências e coletáveis. Resident Evil 4 trouxe um gerenciamento de inventário muito mais elaborado, mais inimigos, mudanças na gameplay e puzzles únicos. Metal Gear exigia que você pensasse em cada movimento, medisse cada ação. God of War e Devil May Cry pareciam só sair distribuindo pancada, mas já tinham upgrades de armas, barras de vida, energia, chefes difíceis e vários sistemas acontecendo ao mesmo tempo. E daí pra frente a curva só foi subindo. A geração PS3 e Xbox 360 trouxeram The Last of Us, Uncharted, Batman, GTA V, Red Dead Redemption, Portal e vários outros. Jogos que te colocavam em situações complexas, te faziam pensar e exigiam atenção máxima. Você entrava naquela experiência e esquecia do mundo lá fora. Mas foi nessa época que nasceu uma ideia que mudaria muita coisa. Demon Souls, a base do que depois se tornaria Dark Souls. E do Dark Souls 1 para frente, o Miyazaki fez algumas das obras mais importantes dos videogames modernos. Menos você em Dark Souls 2. Mas junto com isso, também ajudou a popularizar uma coisa que acabou virando um problema em vários gêneros: a obsessão pela eficiência máxima. Builds sempre existiram. A própria franquia Zelda já trabalhava com equipamentos, itens e formas diferentes de se jogar. Mas normalmente a lógica era simples: pega os melhores itens e vai embora. Depois de Dark Souls, a conversa mudou. Agora você precisava analisar cada atributo, cada item, cada porcentagem, cada detalhe possível, montar aquela build perfeita, extrair o máximo de dano, o máximo de eficiência, o máximo de tudo. E sem perceber, uma coisa começou a acontecer. Os jogos ficaram maiores, mais profundos, mais complexos. Mas enquanto os jogos ganhavam mais horas de conteúdo, a nossa vida não ganhava mais horas no dia. E é aqui que chegamos no ponto principal. Hoje existe uma situação meio ambígua quando você joga. Se você simplesmente zerar o jogo, pode terminar com aquela sensação de que perdeu conteúdo importante. Mas se você resolver analisar cada polígono do mapa, pegar cada item, completar cada atividade e otimizar cada decisão, uma hora você vai ficar cansado. Dependendo do jogo, fica até irritante. Muitos títulos modernos exigem horas e horas de farm apenas para conseguir um item específico. Outros colocam chefes extremamente difíceis no caminho, e mesmo quando você consegue aquilo que queria, descobre que existe outro item melhor, e aí começa tudo de novo. E o curioso é que isso não é só impressão minha. Existe um estudo que analisou centenas de jogos na Steam, usando as conquistas de conclusão das campanhas, e o resultado foi surpreendente. Em média, apenas cerca de 14% dos jogadores terminam os jogos que começam. Ou seja, a grande maioria abandona a experiência antes dos créditos finais. E isso não acontece só com jogos ruins. Baldur's Gate 3 virou um fenômeno, vendeu milhões de cópias, ganhou o prêmio de jogo do ano, e mesmo assim, uma parcela enorme dos jogadores nunca chegou no final da aventura, porque o problema nem sempre é a qualidade, às vezes é tempo, às vezes é energia, às vezes é simplesmente a vida acontecendo. Quem viu meu último vídeo talvez fale: ué, agora você tá querendo dizer qual o jeito certo de jogar videogame? Não, o que eu tô dizendo é que os jogos ficaram mais complexos. E não só em mecânicas, eles ficaram mais exigentes em tempo. As melhores recompensas normalmente exigem mais horas, mais dedicação, mais repetição, mais grind. E é aí que eu começo a me perguntar se a busca pela eficiência não está matando parte da diversão. Kafka escreveu: o tempo é teu capital, tens de o saber utilizar, perder tempo é estragar a vida. E às vezes você tá lá, 2 dias seguidos, tentando conseguir um item, uma habilidade, uma arma, seja o que for, gastando horas e horas da sua vida apenas para conseguir uma recompensa digital, virando praticamente um zumbi de farm. E talvez, só talvez,
você nem esteja mais se divertindo. Talvez você esteja tratando o videogame como uma segunda jornada de trabalho. Quando a diversão começa a parecer trabalho, talvez seja a hora de parar e pensar. Agora eu não quero ser hipócrita. No vídeo passado eu critiquei pessoas que ficam dizendo como os outros devem jogar. E aqui parece que eu tô fazendo exatamente isso. Mas não é a mesma coisa. Eu não tô falando do jeito certo de jogar. Eu tô falando de entender a realidade da sua própria vida. Então, vamos imaginar alguém. O Evandro. O mais engraçado é que provavelmente você conhece um Evandro. Talvez você seja o Evandro. O Evandro trabalha, passa horas no seu transporte, cumpre suas 8 horas de serviço. Talvez faça academia, talvez estude, talvez tenha uma família. Quando ele finalmente chega em casa, sobra 1 hora livre. 1 hora. Ele decide começar Elden Ring, ou Red Dead 2, The Witcher 3, Baldur's Gate 3, ou qualquer um desses jogos enormes com mapas gigantescos, centenas de horas de conteúdo e listas infinitas de coisas para fazer. Ele pode se divertir? Claro que pode, mas existe um detalhe. Esses jogos foram construídos para durar. Eles exigem tempo, aprendizado, dedicação. Então, imagina a cena. São 10 da noite. Evandro tem exatamente 1 hora. Ele abre o Elden Ring, morre 3 vezes para um chefe, recupera as runas, explora uma caverna, encontra um item que nem sabe para que serve, começa a entender uma mecânica nova, olha pro relógio e fim de sessão. Ele precisa desligar o videogame. No dia seguinte, tenta lembrar o que estava fazendo, onde estava, qual build estava montando, qual era o objetivo. E a progressão começa a parecer lenta, não porque o jogo é ruim, mas porque a vida dele talvez não combine com aquela experiência naquele momento. E tudo bem, nem toda experiência foi feita para todo mundo. Por exemplo, se você decide jogar Elden Ring, não pode entrar esperando ação instantânea e progresso rápido. Nenhum jogo do Miyazaki é assim. Você entra sabendo que vai errar, vai morrer, vai aprender, vai melhorar. E é justamente isso que torna esses jogos tão especiais. Eles transformam o aprendizado em recompensa. Você cresce junto com o personagem. É uma experiência fantástica, mas é uma experiência que exige comprometimento. Então, se você sabe que aquele tipo de jogo não combina com a sua rotina, talvez seja melhor pensar 2 vezes antes de gastar dinheiro. Porque o que normalmente acontece é simples. A pessoa compra, joga algumas horas, não consegue acompanhar o ritmo, larga o jogo e depois ainda chama ele de ruim. Quando na verdade talvez ela só tenha escolhido a experiência errada para aquele momento da vida. E isso vale para qualquer gênero. Às vezes o problema não é o jogo, é a expectativa. Por isso, testa, experimenta. Mas entra sabendo o que você está procurando. Se você tem pouco tempo, talvez os jogos mais diretos funcionem melhor. Os indies costumam dar uma aula nisso. Hotline Miami, Hollow Knight, ou até aqueles jogos live service como CS, Fortnite e Marvel Rivals. Jogos em que você consegue entrar, jogar uma partida, sentir progresso e se divertir sem precisar investir dezenas de horas antes de enxergar o resultado. Porque no fim das contas, talvez aproveitar um jogo não seja fazer tudo, não seja pegar todos os itens, não seja completar cada missão, não seja descobrir cada segredo. Talvez aproveitar um jogo seja uma coisa muito mais simples. Talvez aproveitar um jogo seja terminar a noite querendo jogar de novo amanhã. Porque no momento que jogar vira trabalho, alguma coisa deu errado no caminho. Mas e você? Prefere jogos que pedem centenas de horas ou acha que pouco tempo já é o suficiente? Deixa aí sua opinião nos comentários, se inscreve no canal, dá um like e até um próximo dia de videogame.